Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos orar pela palavra, irmãos? Acalma seu coração, vamos gerar um ambiente de glória. Abre a sua boca, fala para Deus: Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, ó Pai, esse ambiente de vida, de unção, de manifestar de Deus. Pai, que o Espírito Santo possa nos conduzir a águas mais profundas. Senhor Deus, que possamos ter essa percepção e intimidade da Tua glória. Senhor Jesus, que possamos sair daqui renovados, entendendo, ó Pai, a intimidade e o resultado disso, e o fruto e as implicações da nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós oramos, é o que nós cremos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Semana passada, eu não sei quantos estavam aqui, mas nós falamos sobre a necessidade, a percepção de nós servirmos a Deus. E eu coloquei 4 justificativas, o porquê de algumas pessoas não servirem a Deus. Muitas pessoas não entendem o que significa intimidade e o resultado delas. E aí então, no meio da ministração, eu falando: irmãos, você tem que se achegar à mesa do Senhor, porque nós estávamos ministrando a parábola de quando então o Senhor, representado por aquele homem, manda chamar as pessoas para que tivessem comunhão com Ele, e cada um foi dando desculpas. E aí então eu falei a questão de pessoas que não se achegam à mesa para um relacionamento verdadeiro. E eu quero, com certeza você já deve ter ouvido mensagens sobre Mefibosete antes, e eu quero falar sobre a necessidade da intimidade. Eu gostaria que Deus pudesse renovar o seu coração essa manhã. Se você já ouviu ou não essa palavra, mas eu gostaria que você saísse tocado pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no a que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do Senhor. Vai trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 15 servos. E se você puder abrir a sua Bíblia, voltar só alguns capítulos anteriores, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A história narra aqui então, irmãos, para vocês entenderem. Saul era o rei então de Israel. Ele persegue a Davi, e por um motivo Deus coloca uma aliança entre o filho de Saul e Davi, que era Jonatas. E essa aliança então foi uma aliança onde Jonatas abriu mão
de um projeto que era legítimo na vida dele. Ele abriu mão de um projeto que era legítimo ao filho do rei se tornar rei. Mas ele chega em Davi e fala: olha, você se tornará rei, e eu quero oferecer o que eu tenho para que você alcance os sonhos de Deus. Os sonhos daquilo que Deus tem para a sua vida. E acontece então que Saul perseguindo Davi, depois Saul morre, e aí Jonatas também, e acontece que fica então um filho chamado Mefibosete. E aí então Davi, se lembrando da aliança que ele fez com Jonatas, e em memória disso, ele então decide abençoar a descendência de Jonatas. Ele manda chamar então Mefibosete, e a palavra de Deus diz que esse jovem, que esse rapaz, aos 5 anos de idade, a sua empregada, aquela mulher que cuidava dele, a sua babysitter aqui no Brasil, ouvindo então que havia sinal de perigo, ela foi fugir e deixou que o garoto caísse, e a palavra de Deus diz que ele se tornou um manco, difícil de caminhar, difícil de andar. E eu vou te falar algumas coisas, irmãos, que esse garoto certamente passou ao longo da vida, e eu anotei algumas aqui. Primeiro, ele teve que lidar com problemas físicos, ele teve que lidar com limitações, ele teve que lidar com coisas que ele não tinha controle. Certa vez, eu tive uma paralisia facial, e é impressionante você não ter controle aonde você quer controlar. É muito ruim você querer fazer algo e você não poder dominar aquilo que você quer. Eu lembro que eu queria piscar, algo simples, e eu não conseguia, e aquilo me afetava muito. Senhor, eu quero ter controle nisso. Então problemas físicos vai mostrar a sua incapacidade, porque você não vai ter controle de muitas coisas. E aí você imagina na vida desse rapaz, esse rapaz então com limitações físicas, esse rapaz não podendo caminhar, esse rapaz não tendo liberdade para correr, essa criança crescendo com essas debilidades. Você consegue imaginar os problemas que essa criança também, além do problema físico que ela tinha, os problemas emocionais que ela tinha que lidar? E uma coisa, irmãos, criança sabe fazer, sabe pegar no pé da outra. Verdade ou não é? Quantos já foram crianças aqui, ou teve alguém aqui que nasceu velho? Alguém já foi criança aqui? Você se lembra quando você você era magro demais? Como é que seus amigos te chamavam? Ô magrelo. Quando você era pequeno demais, como é que seus amigos te chamavam? Ô tampinha. Ô escalador de meio fio. Verdade ou não é? Lembrou, né? Tem gente que está lembrando. É verdade, pastor. Uma criança lembra as limitações das outras. Eu vou te falar, pastor, mas criança é tão pura. Coloca 2 crianças juntas. E você vai ver a pureza das 2 brincando. E você então percebe que pessoas que têm limitações físicas, muitas vezes elas serão criticadas também. Então ela já teve que lidar com um problema físico, e ela teve que lidar também com problemas emocionais. Problemas que ela não sabia talvez como lidar, e ela passou a vida dela. Tanto é que lá na frente você vai perceber, ele chega diante de Davi e fala o seguinte: Senhor, eu sou um cão morto, por que você está fazendo isso? Olha como que ele se enxergava. Ele se enxergava como um cão. Alguém que chega nesse nível para se enxergar como cão, é porque alguém está muito abalado emocionalmente. As suas emoções estão fragilizadas, as suas almas estão fragilizadas, seu projeto de vida está fragilizado, seus relacionamentos são fragilizados, ele não consegue ter uma identidade. E talvez, irmãos, você não tenha um problema físico, mas talvez tantas coisas nas suas emoções foram abaladas ao longo dos anos, que você se enxerga muitas vezes como um cão morto. E tem gente que ainda o tempo inteiro começa uma disputa de querer se sobressair. Esses dias, conversando com um irmão, não vou contar o nome dele, quase que eu contei, não vou contar mesmo. Esse irmão não cresceu muito. Está tentando a gente adivinhar quem é. E aí, eu falei, irmão, como é que você era na sua juventude? Ele falou, pastor, não tinha problema nenhum por eu ser pequeno, porque eu era o menor mesmo da turma. Só que como eu era pequeno, o que eu fazia? Eu achava o ponto fraco dos outros. E aí tudo bem, ele não tinha problema nenhum, mas sabe o que ele fazia? Ele machucava os outros. Ele apontava os erros dos outros. Era arma de defesa dele, ele criou uma arma de defesa. Para o quê? Já que eu tenho uma debilidade, eu vou sobressair mostrando a debilidade do outro. Você já viu gente fazendo isso?
Já que você não consegue fazer algo, a maneira então é falar mal dos outros, acusando os outros, mostrando circunstâncias, debilidades, fraquezas, ponto fraco dos outros. Irmãos, nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Nós devemos ser como Davi. Vai lá e traz para perto aqueles que passaram circunstâncias difíceis. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é só o pessoal tocando, tá tranquilo. Não tá, Elber? Essa pessoa então, a gente pode falar aqui uma outra coisa, irmãos. Imagina a situação desse rapaz, desse jovem. Elber, ajuda lá. É só ajuste, irmãos. A gente vai regulando o som dos dois ambientes. A gente não atrapalha nem eles. E aí então, imagina um outro problema que esse rapaz teve. Ele já ficou aleijado. Seu avô havia morrido. Seu pai havia morrido. Ele não tinha ninguém. Você imagina então o problema familiar que ele tinha? A ausência de referenciais. E eu te falo, irmãos, tem muita gente que cresce desestabilizado na vida por falta de referenciais na vida. A ausência de pai traz desestabilidade. A ausência de mãe também. A ausência de um referencial traz isso. Você pode ver que tem muita gente, irmãos, que o tempo inteiro ela procura um referencial na vida. Eu preciso me espelhar em alguém. A questão é a ausência ao longo da vida. E você vê um garoto cheio de problemas, cheio de circunstâncias, mas ele então foi convidado pelo rei, e o rei fala o seguinte, manda procurar um rapaz, e aí vem Ziba, e aí ele pergunta, você sabe de alguém que eu possa usar de benevolência, que eu possa, em outras palavras, abençoar, que eu possa cuidar, que eu possa exercer a aliança que eu tenho com essa família? E aí então Ziba chega e faz uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, tem sim. Tem um rapaz chamado Mefibosete. Só que Ziba fez um comentário que eu não sei se você percebeu. Olha só. Respondeu ainda, há um filho de Jonatas. E aí ele diz, aleijado de ambos os pés. Não precisava desse comentário. Não precisava das pessoas acusarem as limitações do outro. Ziba aqui, ele parece que fez uma coisa muito boa. Ele falou, há uma pessoa sim, a Mefibosete. Mas na sequência ele fez o quê? Mas ele é aleijado. Você sabe que tem isso, irmãos? Tem pessoas que às vezes querem nos ajudar, mas elas nos acusam o tempo inteiro. Sabe aquela coisa? Eu vou fazer, mas você está fazendo isso, você errou. Então peraí, não ajuda. Se for para você ficar acusando as pessoas pelas limitações dela, peraí, então não ajude. Ajude alguém sem trazer acusação na vida dela. Ajude alguém para você ser um apoiador, para você ser um facilitador. Não julgue as pessoas, mas as pessoas fazem o seguinte, eu vou fazer, mas você está fazendo errado. Presta atenção, o que Ziba fez? Ziba quis mostrar a falha de Mefibosete, os limites de Mefibosete. Aí eu quero que você entenda que você é Mefibosete em um determinado ponto na sua vida. Você vai caminhar com pessoas que pode te levar para a mesa do rei, ou que pode ficar te acusando de coisas. Ah, você é ruim, você não faz. Uma coisa é você auxiliar, a outra coisa é você querer apontar o dedo. Uma coisa é você incentivar alguém, a outra coisa é você pesar sobre os ombros dessa pessoa. Para que esse comentário? Para que esse comentário diante do rei? Olha, tem sim, mas ele é aleijado. O que isso vai fazer diferença na vida? Qual que é o problema? E eu vou te falar, irmãos, tem muita gente ao nosso redor que fica apontando as nossas debilidades. Nós não precisamos delas. Nós precisamos é nos achegar na mesa com o rei. Nós precisamos então é entender quais as pessoas, porque irmãos, você já tem uma debilidade, você já tem um limite. Você imagina a pessoa ficar te lembrando todos os dias do seu limite, das suas limitações? Isso cansa a alma, irmãos. Imagina o tempo inteiro alguém que vai andar comigo, mas o tempo inteiro eu fico falando das suas falhas, dos seus erros. Isso mói, isso tritura. A pessoa já está desestabilizada emocionalmente. Mas tem gente que faz isso e gosta. Tem gente que gosta de mostrar falhas dos outros. Tem gente que ama nas pregações falar mal dos outros. Tem gente que ama falar mal da estrutura dos outros. Tem gente que ama falar mal de tudo que é feito. Isso é horrível, irmãos. Deixa eu te falar, nós sabemos as nossas limitações, mas Cristo morreu na cruz do Calvário por cada uma dos nossos limites, para que nós pudéssemos superá-los. Nós não precisamos de Ziba para acusar-nos das nossas limitações.
A gente não precisa de mais alguém para colocar as nossas falhas, mas Ziba fez isso. Eu vou te falar, irmãos, cuidado com Ziba na sua vida. Cuidado com pessoas que o tempo inteiro somente falam coisas ruins da sua vida. Cuidado de pessoas que o tempo inteiro te colocam para baixo. Pastor, então como que eu devo agir? Irmãos, eu não estou falando para esconder as suas falhas, mas eu estou colocando quem é que pode te dar amparo, quem pode te dar suporte. Essas pessoas que você deve caminhar. Cuidado com os Zibas que caminham perto de você, que o tempo inteiro querem mostrar as suas fragilidades, que o tempo inteiro quer mostrar os seus pés quebrados. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: todo mundo que está me olhando tem uma perna quebrada. Não, eu não tenho. Tem. Deixa eu ser Ziba aqui agora. Tem. A questão é que você às vezes não consegue perceber, mas todos nós somos limitados numa área, por isso nós somos dependentes também de Deus. Amém? Nós precisamos de Deus. Então, nesse aspecto, nós somos como Mefibosete. Nós temos limitações, nós temos problemas na nossa perna, mas nós não devemos, irmãos, andar com Zibas que o tempo inteiro somente mostram as nossas falhas. Eu quero andar com Davi. Eu quero andar na mesa com Davi. Davi não perguntou se ele tinha algum problema. Davi não perguntou se ele era problemático. Não, ele só falou: com quem que eu posso ser benevolente? Com quem que eu posso exercer amelhança? Com quem que eu posso amar? Ele só perguntou isso. Ele não perguntou quem tinha suas debilidades. E é interessante, irmãos, igreja é algo impressionante. Certa vez, veio um irmão para a nossa igreja, muito problemático. Só ele era problemático, ninguém mais na igreja era problemático. A igreja não tem problemas. Amém? E aí então, um pastor me liga: olha, se eu fosse você, eu não aceitava esse irmão. E esse irmão começou a falar. Irmãos, mas sabe quando o Espírito te dá uma indignação da parte de Deus? Aquela que você quer virar a mesa, sabe aquela? Falei: irmão, glória a Deus. Terminou? Terminei. Deixa eu te falar um negócio. Nós somos igreja. É esse perfil de pessoas que a gente tem que aceitar. Pessoas problemáticas. A gente não está lá para poder receber só pessoas perfeitas. Nós recebemos pessoas problemáticas. E eu perguntei: você já foi problemático um dia? Então tá bom, irmão. Paz do Senhor. Porque as pessoas querem exigir que as pessoas sejam perfeitas na igreja. Deixa eu te falar, igreja não é lugar de gente perfeita, é gente que está sendo aperfeiçoada, é diferente. Amém? Então vai chegar a gente problemática, confusa, cheio de perna quebrada, cheio de confusões, essas pessoas que nós arrebanhamos. Glória a Deus. Isso glorifica a Deus, irmãos. Nós não estamos aqui procurando uma igreja perfeita, nós estamos aperfeiçoando para que se torne uma igreja que honre ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus continua dizendo: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Se você pesquisar a palavra Lodebar, você vai descobrir que significa um lugar que é átrio. O que é átrio? É um lugar seco. O que significa? Esse homem, chamado Mefibosete, ele não conseguia nem viver em um lugar cheio de vida. Você sabe onde que ele foi morar? Num lugar seco, sem vida, árido. Porque era assim que ele se enxergava. Eu vou ficar em um lugar sem vida, porque eu não tenho vida. E eu vou te falar, tem muita gente que tem passado crises na vida, e ao invés de procurar vida, fluir, entrar na veia, ela vai e se isola, ela se torna uma pessoa amargurada, isolada de todo mundo, não caminha com ninguém. Esse era o Mefibosete. Ele viveu então em um lugar sem vida. Tem muita gente que está vivendo em Lodebar. Tem muita gente que decidiu viver fora da presença de Deus. Deixa eu te falar, existe um lugar da presença e do fluir de Deus, aonde você está e a presença é tocada, aonde você chega e algo acontece, aonde você é desafiado. Irmãos, eu vou te dizer algo: se você está em um lugar que você só vê átrio, se você só vê lugar seco, sem vida, para e fala para Jesus: Jesus, eu quero ir para um lugar onde eu tenho a tua presença manifesta, eu quero me relacionar com o Senhor Jesus. Vou te dizer, irmãos, quanto tempo eu fiquei em Lodebar na minha vida, quantos anos eu passei em lugares secos, sem vida, porque eu não estava bem emocionalmente, estava ferido, estava machucado, e então o desejo meu era ficar naquele lugar seco. Irmãos,
É nesse momento que você tem que procurar a água. É nesse momento que você tem que procurar Jesus de todo o seu coração. Uma vez alguém falou para mim: nossa, mas crente é engraçado, é só quando tudo está ruim que o cara se converte. Louvado seja Deus. O que é melhor? Está tudo ruim procurar Deus ou está tudo ruim continuar no átrio, no lugar seco? Eu vou te falar, irmãos, é melhor procurar Jesus sim. Tem crente nesse lugar? Ah, tá certo, estamos no lugar certo. A palavra de Deus então diz: então mandou o rei trazê-lo de Lodebar. Davi fala para ele: sai desse lugar seco, vem aqui na minha presença. E aí então, lá na frente, você vê então quando ele diz, então Davi diz: não temas, porque eu usarei de bondade. Irmãos, Davi aqui, se você perceber, ele representa Jesus. E esse jovem, esse rapaz, quando chega diante dele, ele estava com medo. Irmãos, tem gente que acha que tem que ter medo de Deus. Deixa eu te falar, você tem que ter temor de Deus. Temor é respeito. Temor é avaliações da maneira que eu vivo a minha vida. Isso é igual um relacionamento entre pai e filho. Os meus filhos não têm que ter medo de mim, eles têm que ter temor, respeito. Porque o medo, ele vai acuando. Você imagina se os meus filhos me amassem pelo medo. Imagine se os meus filhos me ouvissem pelo medo. Imagine se os meus filhos me obedecessem pelo medo. Deixa eu te falar, está totalmente errado. E esse homem, Mefibosete, ele foi diante de Davi, que representava Deus ali naquele momento, e ele teve medo. E aí então Davi fala: não tenha medo, não precisa ter medo. Quero te falar, irmão, você serve a um Jesus que ele é teu pai. Você pode falar isso? Você pode falar isso: Jesus é meu pai. Esse é o pai que cuida, que te ama, que é presente na sua vida. Esse é o pai que te dá a segunda oportunidade. Tem gente que errou tanto na vida que acha que Deus não pode te dar uma segunda oportunidade. Deus pode e Ele vai te dar em nome de Jesus. Tem gente que acha: não, mas eu errei lá atrás, pastor, eu fiz tanta coisa. Irmãos, eu creio num Deus que dá segunda chance. Eu creio, irmãos, eu sou fruto de segunda chance. As pessoas que caminham comigo são frutos de segunda chance. Isso então é Mefibosete diante do rei, e o rei falando: não tenha medo, eu vou ser benevolente, eu vou usar da graça, eu vou usar tudo, os meus recursos, para que você conquiste, para que você seja abençoado. Eu quero falar para você que está me ouvindo, e você que tem um chamado da parte de Deus: Deus vai te tirar do lugar átrio, seco, sem vida. Ele vai te levar na presença do rei. E o rei vai usar de benevolência para você. E eu creio que algumas pessoas, Deus está mudando você de algumas posições, de alguns lugares, para que você então seja levantado em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí então ele chega diante do rei, cheio de complexo, e ele fala: Senhor, quem sou eu? Quantas vezes a gente chega diante de Deus e faz assim: Senhor, eu sei que não sou nada. Não tem até uma música? Sei que não sou nada sem ti. É alguma coisa assim. Horrível para cantar, né? Nem, oh, Jesus, ajuda. Mas a gente chega diante de Deus como? Senhor, com aquela cara de piedade. Sabe? Nariz escorrendo um pouco. A gente faz assim, ó. Oh, Deus. Eu sei que eu não sou nada. Você já começa já se inferiorizando, né? Porque você acha que isso vai tocar o coração de Deus. Você já viu como é? Você imagina se meu filho chegasse para mim de joelho desse jeito: Pai, eu sei que eu não sou nada. Deixa eu te falar, irmãos, quando nós compreendemos paternidade, nós chegamos com ousadia diante do Pai. Os meus filhos podem fazer a maior bagunça, eles não chegam de joelho, mas eles chegam confiantes na graça. Quero te falar, irmãos, você serve a um Deus que Ele é gracioso. E pode falar: não, pastor, mas eu fiz tanta coisa. Mas, irmãos, Ele já morreu na cruz do Calvário, sabendo das suas limitações. Uma coisa é eu ter arrependimento: Senhor, perdoa o que eu fiz. Mas você chegar de forma: Senhor, mas eu tomo posse das promessas que o Senhor tem na minha vida.
Não estou falando para você anular o seu pecado, esconder seu pecado, não. Mas em Deus, quando você chegar em Deus, é falar: Senhor, eu sei do meu pecado, sei das minhas limitações, mas eu sei também que o teu sangue é mais poderoso de tudo aquilo que eu já fiz. Amém? Mas tem gente que fica preso na acusação do passado, nos limites passados. Se você pegar de uma forma inspirativa, imaginar que as suas pernas quebradas são coisas que você errou no passado. Tem gente que fica lá preso, lá atrás: se eu não tivesse caído, se eu não tivesse errado, eu estaria fazendo outra coisa. Deixa eu te falar, eu conheço um Deus que consegue remir o tempo. Eu consigo ver Deus remindo o tempo na vida dos irmãos. Eu consigo entender um Deus que nos dá a segunda oportunidade. Então tem gente que imagina: eu estou velho demais para servir a Deus, o meu tempo de oportunidade passou. Não passou, ele é hoje, em nome do Senhor Jesus. É uma questão de você se apropriar então dessa verdade e falar: Senhor, o Senhor me chamou e eu vou exercer em tudo, todos os dias, toda a minha vida, para te servir. Para de olhar, irmãos, para suas pernas quebradas. Para de olhar para os seus limites. Para de olhar para aquilo que você acha. E então Davi fala algo importante. Davi chega e fala o seguinte: você comerá pão todos os dias na minha mesa. E aí agora é onde eu quero caminhar para encerrar. Sabe por que Davi fez um convite para Mefibosete se sentar à mesa? Aonde estavam os problemas? Me dá uma cadeira aqui, por favor. Aonde estavam os problemas de Mefibosete? Nas pernas. Você sabe por que Davi chamou Mefibosete para se assentar à mesa? Porque quando você se assenta à mesa, as suas pernas vão para debaixo da mesa e ninguém pode ver mais os seus limites, as suas dificuldades. Sabe por que então Deus chamou você para se assentar à mesa? Porque Ele não vai olhar para os seus limites, para as suas debilidades. Quando você está sentado à mesa, não há mais desigualdade. Você pode ter comunhão e ninguém vai olhar mais para suas pernas quebradas. Sabe o que eu quero terminar dizendo para os irmãos? Pare de olhar para suas pernas, porque Deus já não olha mais para elas. Para de olhar as coisas que você errou no passado, porque Deus não olha mais para elas. Para de olhar os seus limites, aquilo que você não tem, porque Deus não olha mais para elas. Eu quero... Sinto no meu espírito hoje, o pessoal do louvor pode subir. Eu creio que nós deveríamos orar para que nós nos assentássemos à mesa com o Rei. Pastor, então você está falando que as minhas limitações, Deus não se importa com elas? Deus, no tempo oportuno, vai sarar as limitações suas. Mas Deus está te convidando hoje então para se assentar à mesa com Ele. Eu não quero mais ouvir os irmãos dizendo: pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho tantos limites. Eu quero que hoje você se achegue e se assente à mesa com o Rei. Eu não quero mais que você viva apreensivo nas suas falhas lá atrás. Eu quero que você se achegue em Deus. Pai, eu tenho comunhão à mesa. Irmãos, se assentar à mesa com o Rei, eu quero te falar, isso é privilégio. Mas não é só para alguns, é para todos. Se assentar à mesa com um Deus poderoso, ter comunhão com Ele, não retroceder mais, mas avançar, crescer em Deus, é experimentar da comunhão com Deus. Irmãos, eu tenho insistido isso, domingo após domingo, e eu vou continuar insistindo até que eu perceba. Nós somos conhecidos lá fora por muitas coisas, pelo crescimento, por uma igreja que investe em jovens e em crianças, mas eu quero ser conhecido por uma igreja que tem comunhão com o Rei, que experimenta da glória do Senhor, que se assenta à mesa.
Se assentar à mesa está falando, irmãos, você tem intimidade com Deus. Que nós sejamos uma igreja conhecida pela glória de Deus, pela intimidade com o Pai. Que nós possamos ser uma igreja que expressa alguém que pode se assentar à mesa com o Rei, alguém que tem acesso ao Pai, alguém que tem acesso ao Cristo. Irmãos, nós devemos buscar a glória de Jesus, irmãos. Irmãos, sabe aquela intimidade de você chegar em um lugar e as pessoas perceberem, tem algo na sua vida, e você puder falar, é porque eu me assento à mesa do Rei. O que você tem feito? É porque eu tenho me assentado à mesa com o Rei. Se assentar à mesa com o Rei é intimidade, é poder olhar nos olhos de Deus, e Deus falando para você, eu tenho usado de benevolência para com você, meu filho. Eu vou realizar esses desejos. A Bíblia fala que Davi diz, e haverá pão na sua mesa todos os dias. Eu quero falar para você que tem medo de servir a Deus, haverá pão na sua mesa todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, o pão significa também algo natural, provisão, alimento, recurso financeiro, mas pão também fala de intimidade, porque ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo. Fala de alguém que tem intimidade com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Eu creio do fundo do meu coração, irmãos, do fundo do meu coração, esse encargo que Deus tem me colocado, por essa glória de Deus, irmãos, vai inundar cada coração, e a gente está liberando esse ambiente, que é onde a gente cresça, de glória em glória, de fluir em fluir, passo a cada passo, Deus vai se manifestar, porque nós estamos nos achegando, como Mefibosete, limitados, fracos, mas eu sei num Deus que nos dá intimidade. Termino falando para os irmãos, eu sou um Mefibosete, cheio de problemas, cheio de limites, cheio de conflitos, mas irmãos, eu tenho me assentado com Deus, eu tenho buscado intimidade com Jesus. Eu quero experimentar do Deus que nos ama, que cuida de nós. Eu então essa manhã quero terminar pedindo, somente Mefibosetes, que acham que o tempo passou, que acham que não tem força suficiente, que acham que não tem qualificações, que é cheio de problemas, pecados, confusões no passado, aqueles que acham que são limitados, somente para esses que querem responder ao Senhor Jesus hoje, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.